Olá, meus amores! Bons dias! Olha nós aqui de novo, bem juntinhos, para mais uma aula. Hoje, aula de português, e eu estou aqui com o fruto daquela nossa experiência da aula passada. Vocês lembram que na aula passada nós estávamos falando sobre o gênero textual relato de experiências? E para isso, a gente precisou fazer uma experiência. Quando a gente fala em relato de experiências, não necessariamente a gente precisa fazer uma experiência. A gente também pode ter vivido uma experiência. Coisas que nós vivemos, coisas que nós passamos pela nossa vida, coisas que nós realizamos na nossa vida, são experiências também. E eu até tinha falado para vocês sobre os relatórios que eu tinha enviado para a escola contando esta nossa experiência virtual. Mas, para este relato de experiências, para que a gente possa fazer algo mais compacto mesmo e comum a todos, a gente preferiu fazer essa experiência. Então, olha, trouxe a minha para mostrar a vocês, vou falar todas as observações que eu fiz na minha experiência e como eu vou colocar essas observações no meu relato de experiência. Olha, aqui está, ó, como vocês podem ver, a minha plantinha, um dos meus grãozinhos nasceu. Vejam, e tem outros nascendo aqui, menorzinhos. Olha, aqui neste pote, eu tinha colocado 3 tipos de grãos, que isso, inclusive, eu posso relatar na minha experiência. Eu coloquei grão de milho e de 2 tipos de feijão. Esse feijãozinho que está nascendo é aquele feijãozinho comum, aquele feijãozinho claro. E tem um feijãozinho aqui, ó, que deixa eu ver se dá para vocês verem. Tem um outro feijãozinho aqui, eu acho que não vai dar para vocês verem, mas tem um outro aqui que está começando a nascer agora. É o feijãozinho preto. Na minha experiência, no meu relato de experiência, eu posso relatar isso, que eu observei que o feijão claro nasce mais rapidamente do que o feijãozinho preto. O feijão preto agora é que está nascendo, enquanto que o feijãozinho claro, ó, já nasceu, já tem inclusive folhinhas, já está saindo aqui inclusive folhinhas. Se eu deixasse para fazer esse relato amanhã ou depois, eu já ia ter mais coisas para falar do meu feijão, porque ele já, essas folhinhas aqui, ó, porque por enquanto ele tem as folhinhas, mas ele ainda está, ó, protegido pelas 2 bandinhas de grãos, que inclusive ficaram verdinhas. Se eu fizesse essa experiência amanhã ou depois, eu já ia ter outras coisas mais para acrescentar nelas, porque eu já poderia dizer que tinha nascido outras folhas, que o caule desse feijão já estava mais rígido e assim sucessivamente. Se eu esperasse esse feijão brotar realmente, ter as flores, as vagens, eu já ia ter outras coisas mais para falar. Então, o meu grão de milho não nasceu. Ele não nasceu. E eu pude observar aqui que ele não vai nascer. Porque ele tá como se tivesse estragadinho, como se tivesse mofadinho. Então, o meu grãozinho de feijão claro nasceu, legal. O de feijãozinho escuro está nascendo, então ele nascerá. E o meu grão de milho não nasceu. Então, a minha conclusão do meu relato, a conclusão final do meu relato, eu posso colocar isso. Mas aí, para eu fazer um relato de experiências, veja como eu tenho que fazer. Olha, eu vou pegar o meu material, o meu caderno. Deixa eu ver se eu tenho um caderninho aqui. Tenho. Eu vou pegar o meu caderno. Neste caso aqui, eu vou apresentar a vocês no caderninho que eu uso sempre, nesse caderninho aqui sem pautas. Como você vai fazer? Primeira coisa, você vai colocar relato de experiências. Relato de experiências é como se fosse o título, não, é o título. Você coloca ele centralizado, então você vai centralizar relato de experiências. Aí você dá um espaço para você colocar qual foi a experiência. No caso, a nossa experiência é relatar o nascimento de um grão de grãos, enfim, de grãos. No meu caso, de feijão. Você pode, e de milho, você pode falar os grãos que você colocou aí. Então, vem agora um subtítulo, que é
o tipo de experiência que eu fiz, que eu vou relatar. Então, eu coloco observação do nascimento de grãos de feijão, ou então plantio de grãos de feijão. No meu caso, eu posso fazer a análise, a comparação, eu posso colocar que foi a comparação do tempo de nascimento de alguns grãos. E aí eu vou finalmente iniciar o meu relato. Então, ó, coloquei o título centralizado, coloquei o subtítulo, dei uma linha de espaço, coloquei o subtítulo também centralizado, e aí eu inicio as minhas falas, a minha narração da experiência. E eu sei que para iniciar, eu deixo aquele espaço que eu já conheço e inicio com letra maiúscula. E aí pronto, você vai iniciando falando mesmo na primeira pessoa, você que está dizendo. Então você pode colocar assim, suponhamos que vou falar da minha experiência. No dia, eu coloco a data, no dia 28 de outubro deste ano, eu posso também colocar qual foi o ano, resolvi fazer uma análise, fazer uma observação sobre o nascimento, o tempo de nascimento de alguns grãos. Para isso, separei, aí você vai falando tudo que você fez. Para isso, separei alguns grãos, aí você cita os grãos, aí se você vai citar, vai fazer aquela enumeração, 2 pontos, vai colocando os grãos e separando por vírgula. Então, feijão branco, o feijão mulatinho, eu não sei qual é o nome que vocês querem chamar, o feijão macaça, enfim. Feijão branco, feijão de feijoada ou feijão preto e milho. Separei esses 3 grãos e plantei-os em um recipiente transparente. Utilizei como material de apoio algodões. Quem utilizou terra diz que utilizou terra. Pode até dizer que tipo de terra foi, pode dizer aonde recolheu essa terra, porque o tipo de terra vai surtir efeito também no final da experiência. Então, no meu caso, eu posso colocar que utilizei como umedecedor desses grãos algodão, no meu caso, algodão umedecido. E aí eu vou falando, continuo falando. No primeiro dia, umedeci bem o algodão, deixei o recipiente em questão, o meu objeto de estudo, em um local arejado, onde ele pudesse receber luz do sol e calor. Ok. No primeiro dia, a minha observação é de que ainda não havia acontecido nada. No segundo dia, eu já percebi os grãos inchados. Eu já percebi os grãos inchados. No terceiro dia, olha, gente, quando eu fui observar, o algodão tinha secado, estava com a umidade muito pouca. E como eu sei que para que o grão nasça, ele precisa de umidade, ele precisa de água, aí eu usei um borrifador para umedecer novamente o algodãozinho. Então, como aconteceu isso comigo, eu preciso relatar que no terceiro dia, percebi que o algodão estava seco, estava sem umidade necessária, e aí, com um umidificador, com um borrifador, eu umedeci o algodão. Por isso, porque no caso, se eu não tivesse umedecido o algodão, ele não ia nascer. E aí a minha experiência não daria certo. E eu teria que relatar isso na experiência, que a minha experiência não deu certo, porque o algodão secou. E sem água a planta não consegue nascer. Infelizmente, é impossível sem água a planta nascer. Aí eu posso ir falando, no quarto dia eu percebi que o grãozinho estava abrindo. No quinto dia eu percebi que já estava saindo uma pequena folhinha deste grão e que este grão ainda estava protegido pelas bandinhas de semente, como está até hoje. E aí eu continuo a falar, o sexto dia. No caso, hoje nós estamos no sétimo dia.
E aí eu tenho este resultado aqui. Então eu vou finalizar, eu posso finalizar, eu vou contando todas as etapas, e aí eu posso finalizar o meu relato de experiência dizendo que concluí então que um dos grãos que eu escolhi provavelmente fosse híbrido, porque eu também não posso comprovar que ele era híbrido. Ele pode não ter nascido por qualquer um outro motivo, ele pode não ter nascido porque estava velho demais, ele pode não ter nascido por ter sido exposto antes do plantio a uma temperatura muito forte, enfim. Mas no meu caso, eu acho, eu creio, é uma hipótese que eu levanto e aí eu coloco isso no relatório. Talvez o meu grão, a hipótese que eu levanto a respeito disso é de que o meu grão de milho fosse um grão híbrido, por isso ele não nasceu. Aí eu vou completar dizendo que os outros grãos todos nasceram, ou seja, nasceram em 100%. Coloquei 3 grãos de feijãozinho claro, nasceram os 3. Coloquei 3 grãos de feijãozinho escuro, estão nascendo os 3. Eu posso colocar isso, que também cheguei à conclusão de que o feijão claro nasce mais rapidamente e que o feijão que ficou é, com a cobertura menor em relação do algodão, nasceu mais rápido. Os outros que ficou mais algodão em cima, e no caso, se fosse terra também teria acontecido a mesma coisa, nasceram um pouquinho mais lento, ó, tanto que eles ainda estão menorzinhos aqui. É porque aqui tinha uma cobertura maior de algodão, o que impediu que o que fez com que ele demorasse a sair de dentro deste algodão. Então, eu posso dizer tudo isso no meu relato de experiências. E aí, eu posso, na minha conclusão, eu posso finalizar dizendo isso, que a minha conclusão é o grão de milho os grãos de milho que eu separei provavelmente fossem híbridos e os feijões nasceram naturalmente, sendo que o feijão claro nasceu mais rapidamente do que o feijão escuro. E que dentre os grãos do feijão claro, os que não tinham uma cobertura muito alta de algodão, uma cobertura muito fibrosa de algodão, nasceu mais rápido também. E que se isso fosse na terra, provavelmente acontecesse a mesma coisa. Pronto, eu terminei a minha experiência. Posso também dizer que farei uma nova experiência, caso eu vá fazer, e posso encerrar minha experiência aí. Aí uma coisa que eu tenho observado nas produções de vocês é que vocês costumam colocar a palavra fim no final. Não há necessidade de colocar a palavra fim no final. Quando você coloca o ponto final, eu já sei que terminou a sua produção, eu já sei que ali é o fim da sua produção. Então, não precisamos colocar a palavra fim no final das produções. Tá certo, meus amores? Então, hoje vocês vão observar a sua experiência do feijão e vão fazer esse relato para mim. A aula de hoje é apenas isso. Então, eu estou ansiosa aqui, aguardando os relatos de vocês, porque eu estou louca para saber o que vocês plantaram, porque você poderia ter plantado qualquer coisa. Você poderia ter plantado sementinhas de mamão, de abóbora. Eu já plantei abóbora. Demora mais ou menos o período em que o feijãozinho nasceu. Só que a folhona da abóbora, quando nasce, ela já é bem maior do que a folha do feijãozinho. Mas é também um processo muito interessante. Você poderia também ter plantado grãozinhos de melancia, de coentro, enfim. A escolha era sua e eu não sei qual foi a sua escolha, porque hoje é que a gente vai fazer o relato de experiências. Então, eu aguardo o seu relato para eu saber qual foi a sua plantação. E se você teve uma experiência tão maravilhosa como a minha, porque foi muito interessante, a gente pode também colocar isso no relato de experiência. Foi emocionante ver o feijãozinho nascer. Muito, quando eu vi, ai, tá nascendo. E aí eu vou manter o meu, ele não, infelizmente, o fato dele estar no algodão, eu não vou vê-lo crescer e se reproduzir, porque apenas é uma experiência mesmo. Se eu tivesse plantado na terra, eu poderia esperá-lo crescer, ver ele colocar flores, essas flores se transformarem em vagenzinhas e essas vagenzinhas
ficarem no ponto de serem consumidas, como aqueles feijões que se compra na feira normalmente. Mas no meu caso não vai acontecer isso, mas eu ainda não vou jogar fora não, eu vou aguardar para todos os outros feijõezinhos nascer e até crescer um pouquinho. Talvez depois eu até envie uma fotinha para vocês de como é que tá, porque eu acho que aqui vai ficar cheinho de folhas no meu potinho. Pois bem, meus amores, me contem as suas experiências, escrevam, fotografem e me enviem. Tá bom assim? Um beijo, uma semana de muito amor e de muita paz e a gente segue nas nossas aulas. Tchau, tchau!